Fala aí, galera, afinal de contas, pode ou não pode usar fantasia indígena no carnaval? O assunto viralizou novamente esse ano, já tinha sido polêmica ano passado e agora tem essa história aí de que a Alessandra Negrini estaria sendo cancelada pela esquerda por conta de ter usado lá uma fantasia indígena no bloco lá de São Paulo, que ela é rainha. Eu tô percebendo que a esquerda tá meio confusa nessa história toda e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Se você já me acompanha, ajude a compartilhar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Leonel Querino, inscreva-se aí no meu canal, beleza? Clica no sininho também para você receber as notificações. Primeiro vamos esclarecer o seguinte. Esse papo de que a Alessandra Negrini está sendo crucificada, está sendo cancelada pela esquerda por conta de ter usado a fantasia indígena no bloco que ela é rainha lá, o Acadêmicos do Baixo Augusta, isso é uma lorota do caramba, gente. Isso não passa de um factoide jornalístico, promovido por uma grande mídia. Detalhe, factoide esse que está sendo aproveitado por uma direita intelectualmente desonesta para difamar a esquerda. Vou explicar melhor, galera. Vai lá no Twitter ou no Instagram, nas mídias sociais que você tem, pesquisa lá, Alessandra Negrini, fantasia indígena. Você vai ver que ou você vai achar matéria jornalística falando sobre isso, ou você vai achar pessoas de direita criticando um suposto policiamento da esquerda por conta das fantasias de carnaval. Você não vai encontrar ninguém de direita, ou se você encontrar alguém, vai ser um anônimo desconhecido, porque a grande maioria da esquerda, eu te garanto, não mencionou sobre o assunto, não criticou a Alessandra Negrini sobre isso, ou seja, você não vai encontrar ninguém da esquerda criticando a Alessandra Negrini ou policiando a fantasia de Alessandra Negrini. Isso foi um grande factoide inventado, que a direita está usando para tentar colocar a esquerda em contradição. Isso nunca existiu. Ninguém criticou a Alessandra Negrini por estar usando. Mas afinal de contas, isso que a gente precisa saber. Dito isso, que isso é um grande factoide, o que a gente precisa saber e tirar essa confusão da nossa mente, principalmente nós de esquerda, nós que respeitamos os povos originários, os povos indígenas, a gente precisa saber o seguinte: por que a Alessandra Negrini pode usar lá uma fantasia indígena e eu não posso comprar meu cocá no Saara, não posso comprar meu cocá lá na 25 de março e usar como homenagem aos povos indígenas? A resposta para essa pergunta é bem simples. Você pode usar a fantasia indígena, porém, é muito importante que você a use em forma de respeito, em forma de homenagem aos povos indígenas. E aí que está o X da questão. Se você usa uma fantasia comprada no Saara, ou seja, uma fantasia, ou na 25 de março, uma fantasia industrializada, você já começa a ser um pouco contraditório com o respeito que você diz que você tem com os povos indígenas. O que eu estou querendo dizer com isso, galera? Que fique registrado. Quer sair de fantasia de indígena? Saia. Mas se preocupe em primeiro lugar, se essa fantasia foi feita com qual produto que foi usado nessa fantasia. De preferência, use fantasia produzida pelos povos indígenas, assim como a Alessandra Negrini fez. Você que é mulher, você gostaria, por exemplo, que no carnaval lá da Europa ou no carnaval dos Estados Unidos as mulheres se fantasiassem de brasileiras e colocassem os biquínis mais curtos que ela tem ou os maiores decotes para representar a mulher brasileira, ou seja, atrelando a cultura brasileira à conotação sexual? Com certeza não. Então não faça isso com os povos indígenas. Então você, mulher, quer usar uma fantasia indígena? Beleza, mas não a use para ter com a pegada sexual, com a conotação sexual. Não a use nesse sentido. Use como homenagem. E de maneira geral, você que quer usar isso no carnaval, é válido sim usar no carnaval. Quantas e quantas escolas de samba aqui no Rio de Janeiro já fizeram sambas enredos, homenagem. Esse ano, galera, a Vila Isabel está homenageando os povos indígenas. Vai ter muita fantasia indígena na avenida e carnaval é resistência sim.
Então, assim, porra, como não lembrar do samba do ano passado da Mangueira, falando sobre Marielle, falando sobre os povos esquecidos, os oprimidos? Ou seja, se não fosse o carnaval com esse samba maravilhoso, a nossa resistência de repente estaria menor. Então, assim, dá para usar o carnaval para fazer homenagem indígena, para fazer luta de resistência indígena. Porém, é claro, não use só o carnaval. Assim, eu, por exemplo, não era perto de carnaval, não era nada, fui lá, visitei aqui, eu deixo aqui o link na descrição do vídeo que eu fiz na aldeia Maracanã, em defesa, quando tem ato pró-demarcação de terras indígenas, pró-respeito, cultura, eu vou. E aí, se eu for, não é o meu caso, mas a hora que eu for usar uma fantasia indígena, eu vou usar com o maior respeito, vou procurar usar as ornamentações feitas por aldeias indígenas e com o maior respeito, não vou ficar igual um retardado falando minha índio, porque porque índio não é idiota. Então, é só a gente se preocupar em, se a gente vai usar essa fantasia, usar como uma homenagem. Eu gosto de usar o exemplo de, por exemplo, você usar uma fantasia de Mahatma Gandhi, um grande pacifista que a gente teve na Índia, e aí você vai usar, é válido usar a fantasia de Mahatma Gandhi, claro, e você vai usar com o maior respeito, você não vai usar difamando a imagem de Mahatma Gandhi, assim não vamos fazer com a imagem dos povos indígenas. Esse é o X da questão, galera. Eu sei que pode ter gente que discorda de mim, eu sei que existe divergência entre a parte da esquerda em relação a isso, mas de maneira geral, na minha avaliação, a gente pode usar desde que seja com respeito, desde que o consumo seja consciente no sentido do que a gente vai usar e por aí vai. E que a gente não use com conotação de difamar a cultura indígena. Esse era o recado que eu queria dar. Grande abraço a todos e todas.